Vamos lá, então, iniciar a nossa aula de hoje, aqui na nossa comunidade de professores, ex-professores das novas gerações. Já são 2 anos e meio, toda segunda-feira aqui, uma nova aula para vocês. Eu estou realmente muito feliz e muito alegre em estar aqui com vocês para esta aula aqui na nossa comunidade. Lembrando que as nossas aulas ficam gravadas na nossa plataforma por assinatura, onde vocês têm mais de 10 cursos diferentes disponíveis, e a partir de setembro nós também vamos inaugurar uma parte de desenvolvimento pessoal, com curso de inglês, acompanhamento de nutricionista, curso de finanças e muito mais específico para vocês. Então, são mais de 10 cursos, uma aula de atualização toda semana. Não só isso, lá vocês têm também aulas exclusivas, como, por exemplo, quando saiu o artigo do MIT falando sobre o uso de inteligência artificial, a gente fez uma aula exclusiva para vocês, falando sobre, né, o artigo, fazendo uma discussão profunda do artigo, uma vez que é o artigo mais importante que nós temos no mundo, tratando-se de uso de inteligência artificial. Não só isso, lá dentro a gente publicou também recentemente uma aula sobre prompt injections, que são os prompts injetados, que é algo que tem causado um grande impacto ético também neste novo mundo, né? Que é, inclusive, a Nature fez uma discussão bem importante, colocou uma nota no dia 11 de julho, a Nature publicou um mês atrás, a Nature publicou uma nota falando que cientistas que utilizarem os prompts injections vão sofrer punições severas. E no dia 11, mais especificamente às 14 horas, eu estava fazendo uma aula para todos os alunos de mentoria e membros da nossa plataforma, uma aula ao vivo discutindo sobre essa temática, porque era uma temática, é ainda uma temática muito recente, e nós estamos discutindo muito sobre ela. Muito bem, professores, vamos lá, mais de 45 pessoas aqui ao vivo, e nós temos grandes novidades aqui, que é o ChatGPT 5. ChatGPT 5 foi lançado na quinta-feira. Os nossos cientistas de inteligência artificial do programa de formação Nexo participaram ao vivo do lançamento. E nós temos alguns cientistas aqui, temos sim, que eu vi, temos a prof. Vanusa, se eu não me engano, prof. Sandra aqui. Tivemos nossos cientistas de IA participando ao vivo deste programa o lançamento do ChatGPT 5. Então, para todos vocês agora, vocês já conseguem acessar o ChatGPT 5, a última versão do ChatGPT e, segundo eles, a versão mais inteligente da história. A versão que compacta todas as outras ferramentas de inteligência artificial, todas as outras atualizações ali do ChatGPT em uma só. Mais rápida, mais inteligente, mais confiável, com menos alucinações, né? Então, tem menos alucinações, e claro que eu sempre friso aqui para vocês que a alucinação, ela está inversamente proporcional à qualidade da sua pergunta também. Então, todos vocês já podem acessar a versão 5.0, tá? Vamos lá. Pessoal, vocês sabem que nas últimas semanas nós estamos trabalhando de uma forma diferente aqui dentro da nossa comunidade. Eu sempre chamo alguém e eu ajudo essa pessoa a construir um prompt e todo mundo aprende junto aqui. E hoje eu quero saber quem que gostaria de participar ao vivo comigo aqui para a gente fazer uma construção. Quem gostaria, se pronuncia, que aí eu chamo para cá e a gente vai construir juntos. Estou, Beatriz. Vamos lá fazer um prompt para ti? Vamos. Então, deixa eu só te fixar aqui, tá? Aí ficamos eu e você aqui maiorzinha para todo mundo. Muito bem. Vamos lá, prof. Vanusa, então. A prof. Vanusa é nossa cientista de IA do programa de formação Nexo. Prof. Vanusa, se apresenta um pouquinho rapidinho para o pessoal e aí a gente vai construir um prompt, um comando que você deseja para alguma produção no seu dia a dia. Vamos lá? Vamos, então. Eu sou professora
dentro da área de exatas, de química e análise de alimentos. Então, eu dou aula para graduação, principalmente para o primeiro ano dos alunos que estão ingressando na universidade. Muito bem, perfeito, prof. Prof, o que você gostaria de criar? Como que eu posso te ajudar hoje? Fui pega de surpresa aqui, Beatriz. Posso pensar numa aula prática? Pode, claro, deve, com certeza. Então, nesse semestre, por exemplo, eu vou estar dentro de uma disciplina que era totalmente teórica, agora ela vai ter uma parte prática. Perfeito. E eu estou na elaboração dos protocolos de aulas práticas. Tá. Então, vamos lá. Então, vamos colocar aqui, ó. Eu sou o professor... Qual disciplina que é, prof. Química Vanusa? Geral 2. Que curso que é, prof? Química Medicinal. Química medicinal? Isso. Agora a gente precisa colocar, então, a primeira parte, né, da persona a gente colocou. Sou professora de Química Geral 2 para estudantes de Química Medicinal, tá? Química Medicinal, pessoal, aqui é um curso, porque na instituição da Prof. Vanusa tem um curso de Química Medicinal. Que é o único do Brasil. Olha aí, que é o único do Brasil. Então, agora, Prof. Vanusa, vamos descrever um pouquinho do teu contexto, né? Vamos colocar sobre essa disciplina, que era uma disciplina teórica, e agora vai ser prática, né? Estou Ela trabalhando... vai ter uma parte prática, vai continuar sendo teórica, mas com Sim, exceção sim. de... Vamos colocar assim. Essa disciplina era unicamente teórica e agora terá quantos encontros, prof? 5. São 5 encontros práticos. Isso. Tu pode falar um pouco dos conteúdos dessa disciplina? É uma disciplina que aborda equilíbrio químico, desde a constante de equilíbrio, soluções ácidas e bases, soluções tampões. Equilíbrio químicos, pH, soluções, que mais? Soluções tampões. Mais alguma coisa? Solubilidade de sais pouco solúveis. Tá. Devo estar espantando muita gente, né? Vamos lá. Então, aqui já descrevemos um pouquinho de quem é a professora, né, nessa parte inicial, e aqui a gente começou a descrever, tá, um pouquinho da disciplina, né? Eu acho que aqui é importante, prof, a gente trazer um contexto dos alunos. Os estudantes dessa disciplina, ele é para qual semestre? Segundo semestre. Então, ele já tem conceitos básicos de disciplina da química ou não? Sim, tem a Química Geral 1, que é do primeiro semestre. Essa aqui é uma continuação. Química Geral 1. Então, agora a gente já disse para ele, né, como é que os estudantes estão nesse contexto. Então, pessoal, prestem atenção que, tratando-se de prompt, né? Eu sempre faço isso. Tratando-se de prompt, tá? Deixa eu só ajeitar aqui, senão ele não vai. Tratando-se de prompt, lembrando lá do método Profs, a gente precisa ter um inicial descrevendo a persona que vai executar ou como o ChatGPT ou qualquer outro chatbot precisa agir. E aqui a gente trouxe todo um contexto. Veja que aqui tem um contexto de disciplina, veja que aqui tem um contexto dos estudantes, para que o ChatGPT entenda o que a gente precisa. Prof, agora vamos lá com o seu objetivo. O meu objetivo é... Que os alunos consigam visualizar na prática o conteúdo teórico. Tem criar uma sequência, então, de aulas práticas para os alunos... como é que você falou? Não, compreenderem.
ou relacionarem o conteúdo teórico com os é aspectos... melhor relacionarem, né? Possam relacionar o conteúdo prático com a teoria. Faça uma sequência de 5 aulas práticas. De quanto tempo, prof? 1h30. 1h30. Quantos alunos, prof? Deve ser em torno de 20 alunos. O laboratório cabe os 20 ou tem que dividir aqui? Cabe até 24. Tá, perfeito. Então, a gente deixa aqui o seu objetivo. Tem alguma metodologia, prof, que você quer para essa sequência de aula, essa sequência de 5 aulas práticas? Como é que elas têm que ser descritas? Não, normalmente, o que eu faço? Tenho que ter uma introdução teórica sobre o assunto, e depois vem o experimento e com as questões relacionadas ao desenvolvimento do experimento. Olha o que a prof trouxe aqui, isso é importante. Uma introdução, depois um objetivo, um roteiro da prática, questões de fixação, certo? E as questões, eu acho que é interessante colocar fixações relacionadas à área de conhecimento deles. A aplicação da própria química medicinal. Porque senão eu já tentei ele dar uma coisa mais geral e acho que dá para direcionar, fica mais interessante. Relacionadas à própria química medicinal. Uma linguagem menos técnica aqui, mais informal. Por que a gente deve usar uma linguagem mais informal aqui, pessoal? Porque a gente está falando de estudantes de segundo semestre. Então, se o ChatGPT criar aqui um contexto extremamente técnico, talvez vai existir uma barreira para o aluno compreender essa aula. Então, a gente precisa facilitar essa aula. Então, vejam só. Aqui nós escrevemos o contexto da persona. Aqui nós escrevemos toda a parte do roteiro. Nós colocamos o objetivo, né? Então, ali do O. Nós colocamos colocamos o objetivo aqui, né? Ó, o faça algo do F, né? Da sequência aqui de 1h30, e nós colocamos uma descrição, né? Uma especificação aqui. Então, esse é o nosso primeiro prompt inicial. Depois, se houver necessidade, nós podemos, então, adicionar uma camada de complexidade. E hoje eu quero entrar mais a fundo com vocês nessa camada de complexidade aqui. Enquanto vai sendo criado aqui, vamos ver. A Débora colocou, não estou vendo a tela. Débora, eu acredito que seja bem uma questão da internet, às vezes só sair e entrar de novo, ele já volta. A Luciana colocou aqui, ó, uma dúvida. Se formei uma pasta para um determinado assunto, faço essa apresentação inicial, como você está mostrando, apenas uma vez ou não? Esta prática pode ser feita toda vez que eu for mexer em determinada pasta? Luciana, é bem relevante essa sua pergunta, tá? Se você criou um projeto aqui dentro do ChatGPT e você fez essa descrição da persona no projeto ali, da disciplina, da turma, não precisa, tá? Porque você já tem um projeto criado. Inclusive, isso é muito importante. Toda atividade que for que tem continuidade, você sempre vai criar um projeto. Porque aí todas as produções daquela disciplina você coloca dentro do projeto, tá? Isso é muito importante e foi excelente. Agora, se você já fez as personalizações avançadas, você não precisa nem colocar a persona ali em cima, tá? Porque ele já sabe quem você é. Que aí a gente está falando de um outro nível de uso da inteligência artificial. Então, vamos lá. Prof, a gente fez o nosso comando, vejam que, pessoal, aqui é muito importante, tá? O comando de vocês não pode ser um comando simples. A resposta que vocês recebem é inversamente proporcional ao comando que vocês dão. E isso serve não só para o ChatGPT, serve para a nossa sala de aula.
A resposta que nós temos dos alunos é inversamente proporcional ao comando que a gente dá para eles, tá? E se você não está obtendo a resposta que você deseja dos alunos, revise os comandos que você está dando, tá? É a neurociência explicada, certo? Vamos lá, então. Aqui ele criou, então, uma sequência de 5 aulas, integrando Química Geral 2 com aplicações diretas, tá? Então, vamos lá, prof, olha só, ele trouxe aqui, aula prática 1, equilíbrio químico na ação de fármacos. O tema é como o equilíbrio químico influencia a eficácia de um medicamento. Aí a introdução, ele fez uma breve introdução. Prof, você acha que essa introdução aqui tá boa ou você gostaria de mais? Mas está muito sucinta, né? Muito O sucinta. aluno acho que tem que ter mais informações. Ó, estão vendo que quando eu selecionei aqui, abre essa abinha aqui, ó, esse negocinho aqui, que eu não sei como é que chama, tipo um botão, você vai clicar em cima, ele vai aparecer aqui embaixo, ó, e aí o que que a gente vai fazer? Descreva detalhadamente, descreva em 5. Eu vou fazer um pouquinho diferente, peraí, pessoal, em vez de ser nesse formato, o que que eu vou ativar? Eu vou ativar o modo lousa aqui, ó. Então, clicando aqui, eu vou ativar o modo lousa. Ele vai me ativar esse formato de texto interativo. Aqui no texto interativo, então, eu posso fazer a mesma coisa, ó. Eu seleciono e eu vou perguntar aqui ao chat GPT, tá? Opa, por que ele não está me deixando agora? Deixa eu ver. Deixa eu só voltar aqui, pessoal. Por que ele não está me deixando? Ele não está me deixando selecionar. Pode ser que, como atualizou, deve ser algum bugzinho maior. Então, eu vou deixar para o final a gente pedir para ele reescrever tudo. Então, ele colocou como objetivo visualizar o deslocamento químico e relacionar com situações reais de fármacos que sofrem influência do pH e concentração no corpo. Aí ele trouxe um roteiro da aula prática, ó, preparar 3 tubos, adicionar ácido, adicionar base, discutir como é esse deslocamento e relacionar com o equilíbrio ácido básico de fármacos. Questões de fixação. Ele trouxe 2 questões de fixação para a aula prática 1. Aí ele criou uma aula prática 2 sobre pH e grau de ionização, então ele trouxe um descritivo. Aula prática 3, aula prática 4 e aula prática 5, tá? Prof, além da introdução, você acha que precisa colocar mais coisa aqui? Eu acho que ele poderia, nas questões, ter mais questões de fixação também. Aí ele foi muito para o lado, ele só colocou questões de aplicação, mas acho que poderiam ter questões voltadas para a prática que ele fez. Ótimo, excelente. Então, vejam só, agora nós vamos adicionar uma camada de complexidade. Então, a gente vai pedir, reescreva a introdução de todas as aulas, considerando uma introdução com linguagem acadêmica de pelo menos 3 parágrafos. Vou colocar 4 parágrafos. As questões para as questões de fixação faça 10 questões descritivas, faça 10 questões, vamos colocar aqui, ó, sendo 5 descritivas e 10, e 5 objetivas. As questões objetivas devem ter 5 alternativas de resposta e somente uma correta. Para cada questão,
coloque um enunciado relacionado à aplicação e também à prática realizada. Então, aqui a gente já melhorou, né? A gente pediu para reescrever toda a introdução e para as questões de fixação fazer mais questões. Vamos pedir para ele reescrever, então. Isso é a gente adicionar camadas de complexidade. Então, a gente vai melhorando aquela produção. Ó. Opa, olha só. Aula prática 1, equilíbrio químico na ação dos fármacos. Então, ele já trouxe aqui, ó, o estudo químico é fundamental para compreender no contexto biológico. Além disso, o equilíbrio químico é influenciado. Presente experimento, ó, correlacionando aqui. O presente experimento busca reproduzir uma escala laboratorial, o fenômeno do deslocamento, então ele já traz aqui. Aí ele fez toda a questão de fixação. Parte A, questões descritivas, parte B, as questões objetivas aqui, já trazendo as respostas corretas. Tá? Ó, mas o que aconteceu aqui? Ele fez só para a aula prática número 1. A gente vai pedir reescreva para todas as aulas práticas. Vamos pedir para ele reescrever aqui para todas as aulas práticas. Então, ele vai reescrever para todas. Bia, uma outra coisa que eu acho interessante que ele faz, a gente solicitar que eu tenho feito, é relacionar, inclusive, os conteúdos das aulas com os ODSs. Perfeito. Dá para correlacionar com as ODS. Lembrando que todo mundo tem uma ODS, todo mundo, realmente o mundo inteiro, né? Nós temos que cumprir, claro, as cidades, as instituições que estão dentro do programa do ODS. Até 2030 a gente tem que cumprir as ODS. E dentro das ODS a gente tem os objetivos. Inclusive, o objetivo número 4 é o objetivo de educação de qualidade, mas nós temos vários objetivos, né, que devem ser cumpridos. O que são os ODS, pessoal? São os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e nós temos aí, se eu não me engano, 17 ODS, eu não me lembro exatamente. 17. São 17, e é mais ou menos para cada área, tem de sustentabilidade, empreendedorismo, educação. Então, ele é bem voltado, e lembrando, todas as instituições, todas as cidades, municípios que aderiram ao ODS têm que cumprir até 2030. O Brasil está dentro do pacote, e o Brasil também tem que cumprir as ODS até 2030, tá? Pessoal, olha aqui, ó. Então, aula 1, ele trouxe a descrição, as questões aqui. Também aula 2, tá? Então, opa, ele trouxe a aula 1 e a aula 2. A gente vai ter que ir pedindo um por um nesse caso aqui, ó. Se quiser, eu posso continuar para as aulas 3 e 4. Continue. Então, ele vai continuar aqui. Enquanto ele vai continuando aqui, deixa eu ver. Cris, pode perguntar, Cris, por favor. Bom dia para todos. Pro, eu gosto, quando eu faço esses roteiros de aula, colocar um tópico de distratores para chamar a atenção em algo que os alunos podem acabar se confundindo e ajuda a fixar conteúdo. Não sei se é o caso dessa aula específica que a senhora está montando, mas eu gosto de fazer isso. Também, dá para pôr, tá, prof? Dá para pôr. A prof. Cris, inclusive, que também é uma cientista lá do nosso programa de formação em inteligência artificial. Obrigada pela contribuição, prof. Tá? Deixa eu ver quem mais aqui. São os distratores, tá, pessoal? São os distratores que a Cris sugeriu colocar. É quando você coloca... Como é que eu vou explicar? Os distratores são, digamos assim, os acordos que os alunos têm que ter os acordos, mas não no sentido de, é uma sequência do que o aluno tem que prestar atenção, como se for, o que ele vai executar, tá? Algo assim nesse sentido, tá? E aí depende, tem pessoas que colocam distratores muito específicos para execução da aula,
Tem pessoas que colocam distratores de comprometimento que o aluno vai fazer com aquela disciplina. Os distratores, eles podem ter vários vieses, tá? Dependendo do que o professor deseja. Mas ele é bom mesmo para fixar conteúdo, porque meio que você coloca em tópicos, tá? Dá para colocar isso no prompt mesmo, tá? Deixa eu ver quem que perguntou, desculpa. Não olhei o nome. A Cláudia, dá para colocar isso no prompt mesmo, tá? Pessoal, então aqui, ó, ele trouxe, então, todas as aulas agora aqui, tá? Então, ele trouxe tudo aqui. O que eu vou pedir para ele agora, que é uma técnica que vocês podem usar? Quais informações adicionais eu poderia lhe oferecer para você melhorar a entrega desta atividade? Então, o que a gente fez agora? Pediu para ele avaliar tudo que nós produzimos, tá? E para que ele possa produzir melhor aquela aula, né? Então, pessoal, esta pergunta que eu coloquei agora para que ele nos solicite, né? Quais são as informações adicionais que eu posso colocar para que ele produza melhor? É uma pergunta que ela só pode ser feita depois que você fez uma boa descrição daquele conteúdo. Se não, você não pode fazer, porque senão ele não vai ser personalizado, tá? Então, ele vai usar um contexto geral. Na educação, e aqui eu sei que tem vários profissionais que não são da educação, por isso que eu quero frisar isso. Na educação, as coisas precisam ser personalizadas. Então, para você conseguir fazer uma aula que seja mais personalizada, que atenda melhor a sua turma, você precisa primeiro colocar um contexto, depois solicitar essas informações. Olha só, o que ele disse aqui, ó, para deixar essa sequência de aulas mais afinadas com a sua realidade, eu preciso de algumas informações, né? Perfil e nível de autonomia, então ele perguntou o ano, semestre, habilidades práticas, nível de conhecimento, a estrutura e recursos de laboratório, limite de tempo e logística, né? Foco farmacêutico desejado, formato da avaliação, regras de segurança. Então, ele colocou várias outras coisas aqui que são importantes e que, se vocês prestarem atenção, a gente até colocou algumas coisas, mas não foi tão objetivo assim. Por exemplo, nível de autonomia dos alunos. Nós colocamos que eles passaram pela Química 1, mas nós não descrevemos o que eles tiveram na Química 1. E isso pode influenciar no estilo de aula, né? O ano e semestre a gente colocou, o semestre, no caso, a gente colocou que era o segundo. Habilidades práticas anteriores, isso aqui está relacionado diretamente com a disciplina, né? O nível de conhecimento também. Equipamentos disponíveis, aqui seria colocar a estrutura do laboratório. Isso aqui é algo bem importante que eu sempre falo para vocês, eu sei que tem muito professor do ensino básico aqui, fala, mas eu não tenho estrutura. Coloca o que você tem e peça para o ChatGPT dizer o que você pode fazer com aquilo que você tem, sem criar ideias mirabolantes. Mas eu não tenho um laboratório perfeito com pH-metro com balança. Pede para o GPT com aquilo que você tem ou sugestões que você poderia usar na sua prática que não tivesse equipamentos de laboratório, por exemplo. Tá, ó, reagentes que a instituição já possui, possibilidade de trabalhar com pequenas quantidades tóxicas, o limite de logística, número de bancadas para distribuir. Aqui a gente poderia colocar todas essas informações, e se nós colocássemos tudo isso, ele já ia trazer estratificado prontinho para vocês. O que eu quero que vocês percebam aqui? Que quanto melhor a descrição, quanto melhor o roteiro que vocês colocarem lá, melhor vai ser a construção daquela aula. Melhor vai ser, tá? E isso vai fazer toda a diferença. Prof. Vanusa, quero que você comente sobre agora, das produções feitas aqui. Eu acho que ficaram boas, mas eu acho que, igualmente, se a gente tivesse colocado mais informações lá, por exemplo, que eles passaram por já uma disciplina prática, que eles já têm conhecimento, eu acho que talvez a elaboração
ficaria mais aprofundado, né? Exatamente, exatamente. Vamos tentar colocar aqui, ó. Considere que os estudantes... Outra coisa, Beatriz, se no caso eu já tenho material disponível, né? Eu poderia também colocar como arquivo, algum arquivo que ele poderia puxar e aprofundar mais, inclusive, né? Perfeito, Prof. Vanusa. Esse teu tópico foi sensacional, tá? Porque se você já tem, por exemplo, eu tenho a apostila daquela disciplina, eu já tenho a ementa prévia daquela disciplina, eu já tenho materiais complementares, coloca todos os materiais complementares aqui, porque aí ele vai fazer tudo correlacionado com a tua aula. Ele vai fazer tudo correlacionado. Isso é muito importante, foi muito bom, Prof. Vanusa. Então, aqui, ó, vamos lá, vamos ir respondendo algumas coisas. Considere que os estudantes já passaram por uma disciplina de química e tiveram aula prática. Ou seja, eles já têm conhecimento prático de laboratório. O laboratório tem toda a estrutura básica para uma aula prática de química. Tem alguma coisa adicional aqui, prof, que do teu conhecimento do laboratório que seria legal? Algum equipamento diferenciado, alguma coisa diferenciada? Eu acho que o que seria importante colocar é que tem diversos reagentes disponíveis, né? Que não tem uma limitação, acho que a gente pode pensar. Tendo diversos reagentes químicos disponíveis para as práticas. Isso é muito importante, porque dele vai além, né? Aqui também, vamos colocar assim, o tempo de cada aula, a gente já tinha colocado, né? É de 120 minutos. E os alunos trabalham em duplas, acho que dá para colocar também. Né? Estudantes trabalham em duplas. Quantas bancadas tem, prof? São 12 nichos de trabalho, né? Porque são 24 alunos, então são 12 bancadas de trabalho. Vou colocar 2 nichos de trabalho. Não queremos aqui. Você quer correlacionar com farmacocinética, farmacodinâmica, alguma coisa? Pode ser. As questões de fixação vão ser usadas para nota? Vão. Essa avaliação, você vai somar, tipo, 2 pontos de cada aula? Ou não? Pode ser. Pode ser. Não tem... Então, a gente deu mais algumas instruções para ele aqui reescrever. Então, ele já faz a estratificação e aí ele vai começar a refazer a nossa aula aqui, ó. Trouxe a introdução novamente, já uma introdução melhor. Já trouxe as questões avaliativas aqui. Ele está considerando aquela descrição de aula prática que ele fez lá em cima ainda, tá? Então, precisamos que ele coloque o passo a passo. O que ele fez agora, pessoal? Ele está ativando o modo agente, tá? O GPT agora, o GPT-5, ele adiciona o pensamento avançado, ele ativa o pensamento avançado e ele também ativa o modo agente quando necessário, já de forma automática. Se ele identificar essa necessidade, ele vai lá e de forma automática começa a ativar.
tá? Enquanto ele vai pensar aqui, o quanto ele vai trabalhar, pessoal, o que eu quero que vocês façam a reflexão aqui dos comandos que a gente deu, tá? Voltando aqui em cima, ó, no início. Primeiro, olha só o tamanho do prompt que a gente deu aqui. Não foi um prompt simples, a gente foi complementando depois, então nós fomos complementando ele depois que ele foi criando, né? Nós demos mais instruções aqui para reescrever a introdução. Se a gente já tivesse aqui no início, tá? Colocado no roteiro uma introdução, ter colocado aqui, ó, uma introdução que no mínimo 10 linhas divididos em 4 parágrafos. O roteiro da prática tem que ser em tópicos. Se a gente tivesse descrito mais a fixação, ele já ia ficar melhor já no primeiro comando. Então, o que eu quero que vocês façam uma autorreflexão aqui? Que a principal missão que vocês têm é dominar engenharia de prompt, tá? Inclusive, vocês viram que saiu algumas notícias trazendo que o Ministério da Educação agora vai obrigar que no ensino de pedagogia seja obrigatório a formação em inteligência artificial. Por que o Ministério da Educação já está fazendo isso, o Conselho Nacional? Porque dominar engenharia de prompt, dominar inteligência artificial já está se tornando uma competência obrigatória. Tá? Então, esse é o principal recado que eu quero dar aqui para vocês, no sentido de vocês entenderem que não é só eu colocar uma pergunta simples, não é só eu dizer, faça uma questão, faça um roteiro de aula para mim, vocês precisam dominar e saber como vocês vão fazer esses pedidos para inteligência artificial. Olha só, agora ele está considerando passo a passo executáveis das 5 práticas com 120 minutos, já pensando em 10 duplas em 12 nichos, incluindo o preparo prévio dos materiais. Então, ele está trazendo aqui, ó, preparo antes da aula com o técnico do laboratório, as soluções aqui, materiais por dupla, segurança e descarte, passo a passo, então já o passo a passo, e aqui, ó, olha só que legal, pessoal, o passo a passo, né, descritivo de quantos minutos os alunos vão levar para fazer isso aqui, ó. Descritivo detalhado aqui, ó. Cálculo para análise no caderno, entregável, tá? Então, ele sugeriu até outras coisas aqui sobre entregável. Mesma coisa, ó, aula 2, preparo da aula, materiais da aula, segurança e descarte, passo a passo com o tempo das aulas, cálculo de análises e entregáveis. Então, ele está reescrevendo toda essa aula para que vocês tenham uma aula cada vez mais completa. Prof. Vanusa, eu vou lhe encaminhar depois, e aí depois ficou melhor aqui na estruturação, tá? Deixa eu já fazer isso agora, deixa eu já copiar aqui, aí eu já vou te mandar. Então, pessoal, quando vocês querem, por exemplo, eu quero compartilhar um link, você clica aqui no canto superior, acho que ele não vai compartilhar ainda, porque ele está terminando de escrever, tá? Então, depois eu vou te mandar. Fica tranquila que depois tu só faz os ajustes, copia as partes que são importantes, tá? O que eu quero que vocês tenham a sensibilidade aqui de perceber justamente isso. É possível fazer grandes coisas. Vamos falar sério, quanto tempo a gente levou? Sei lá, deu 20 minutos, porque a gente começou, já era 10h10, um pouco passado, e a gente conversou um pouquinho ali. Prof. Vanusa, quanto tempo você demoraria para fazer um roteiro de 5 aulas com todas essas descrições? No mínimo, acho que umas 15 horas. No mínimo, umas 15 horas. E até digitar, procurar, formatação, várias coisas. E aqui, vamos jogar alto 1 hora para fazer tudo. Agora, copiar, coloca ali no Word, formata, deixa bonitinho. Às vezes tem até, dependendo da instituição, tem a obrigatoriedade de fazer nas folhas padrões, né, com o logo da instituição e tudo mais. Então, veja o quanto vocês podem ganhar de tempo, de qualidade de tempo aqui. Não tenho dúvidas do quanto que isso vai ser produtivo para vocês.